Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui neste dia, para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio e uma bênção muito especial estar aqui neste dia para comunicar-lhes a palavra de Deus. Eu peço que Deus lhes abençoe grandemente. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui neste dia para comunicar a palavra de Deus para aqueles que aqui estão presentes e pedir ao Deus dos céus que lhes alimente com a palavra de Deus. Para mim também é um privilégio e uma satisfação imensa estar falando com vocês que nos acompanham semanalmente através do YouTube. Eu peço que Deus lhes abençoe grandemente e que Ele possa lhes edificar, lhes alimentar e possa produzir crescimento espiritual em cada um de vocês. Eu peço que vocês não se esqueçam de deixar o seu like ou o seu dislike. Você tem toda a sua liberdade de deixar um comentário aí, nem que seja um Deus que abençoe ou um amém. Fique a seu critério aí. Eu peço que Deus lhe abençoe, que você compartilhe este sermão, esta mensagem com os seus amigos em Cristo através das redes sociais. E eu também peço que você que é novo, você que nos acompanha e que ainda não é inscrito, que se inscreva no nosso canal, clique no sininho das notificações para que assim você fique inteirado de todo o conteúdo que nós publicarmos em nossa plataforma. Fica aqui o meu agradecimento a cada um de vocês e que Deus lhes abençoe. Então, sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, abra comigo no livro das Revelações, capítulo 11, de versículo 1 até o 2. E veja o que nos diz a palavra de Deus. E nos diz assim, ó: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Amém? Lemos até aqui a palavra de Deus. Então que Deus nos abençoe, que Ele nos permita compreender a sua palavra e que Ele possa produzir um crescimento espiritual em nós, um crescimento edificante que possa nos abençoar e nos fazer crescer no conhecimento da sua palavra. Então, nessa perícope, nós encontramos a segunda parte deste interlúdio, ou intervalo entre a sexta e a sétima trombeta, intervalo esse que começou lá no capítulo 10, como nós vimos na exposição anterior, aquele anjo poderoso com um livrinho aberto em suas mãos, livrinho esse que nós interpretamos nos cultos anteriores, que se trata do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, na segunda parte deste interlúdio, deste intervalo entre a sexta e a sétima trombeta, João vê algo que, em suas palavras, era semelhante a um caniço de medir. Este instrumento, naquela época, era um bambu oco, que media em torno de 3 metros de comprimento e que era usado para medir objetos. Esse era o caniço que João se refere aí. Deste modo, nós podemos dizer que isso é algo semelhante a uma trena ou uma régua que nós usamos em dias atuais para medir algo que nós desejarmos. Então, esse caniço que João se refere aí é uma ferramenta de medição. E desta forma simbólica, meus irmãos, o apóstolo João, ele recebe autoridade para medir o santuário. Símbolo esse que não se refere a um templo literal de pedras ali em Jerusalém, mas que representa a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, pelo que vocês estão começando a compreender, João, o apóstolo, dentro desta visão, ele recebe autoridade para medir a igreja do Salvador Jesus Cristo. Abra comigo em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 16 e 17, e nós vamos encontrar o apóstolo Paulo
ele fazendo referência ao templo do Espírito Santo como sendo a própria igreja. Então, no capítulo 3 de 1 aos Coríntios, versículo 9, e depois, deixe-me ver aqui, 16 e 17. E diz assim, ó, prestem bem atenção no que está dito aqui, ó, 1 aos Coríntios, capítulo 3 e versículo 9. Veja o que diz o apóstolo Paulo aqui, ó. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então o apóstolo Paulo ele está falando que o santuário de Deus é a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nos versos 16 e 17 ele fala mais claro, ó. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele está perguntando, vocês não sabem que vocês são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Ó? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então essa é mais uma referência que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, que nos confirmam que o santuário de Deus no Novo Testamento é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E é daí que vem esta interpretação de que a medição que João o apóstolo tem que fazer aí é a medição da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos seguindo aí. Em 1 Coríntios, deixa-me ver aqui, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20, nós encontramos algo mais aqui. 1 Coríntios 6, 19 e 20, o apóstolo Paulo ele vai seguir argumentando aqui que o santuário de Deus no Novo Testamento é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E diz assim nos versículos 19 e 20, ó. Vejam bem, ó. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, pelo que nós estamos entendendo aqui, o santuário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a igreja, os primogênitos, os eleitos de Deus. Então, sendo assim, João ele recebe a legalidade aí para medir a igreja. A autoridade essa que futuramente, meus irmãos, será dada às duas testemunhas, dois profetas que o Senhor e Salvador Jesus Cristo vai levantar no futuro para confrontar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, dois profetas que no período tribulacional, eles vão confrontar os pecados dessa igreja moderna. Igreja essa que a cada dia vem se afundando em seus pecados. Então, eles vão medir a corrupção da igreja, que a cada dia vem se afundando em heresias, dogmas humanos, teologia da prosperidade / teologia do coaching, e também a maldita teologia liberal aí, com as suas vertentes, que são a teologia da libertação e a teologia progressista. Teologia da libertação, anos atrás, meus irmãos, era um problema que os católicos romanos estavam enfrentando. Só que agora eu posso dizer para vocês que a teologia da libertação já não é um problema só de católicos tradicionais, é um problema que se infiltrou dentro das igrejas tradicionais e reformadas também. Uma teologia que mistura comunismo, socialismo com o texto bíblico e desta forma tem invalidado todos os decretos divinos. Então, esse inimigo não é só dos católicos, mas é nosso também, pois eles invadiram as igrejas aí tradicionais e reformadas. E o que dizer também das estrelas do mundo gospel que serão julgadas? Tudo isso vai ser medido, meus irmãos, tudo isso vai ser confrontado por esses dois profetas, e por fim Deus vai limpar a sua casa. A sua casa, a casa de Deus, ela será limpa, preparada e adornada para a chegada do grande Rei Jesus. E dessa forma, esses dois profetas aí, eles vêm para limpar a corrupção que está infiltrada dentro das igrejas. Falsos profetas, meus irmãos,
mestres equivocados, pseudos pastores, todos eles vão cair por terra diante do confronto que virá por meio dessas duas testemunhas. Então, o ato de medir o santuário de Deus, meus irmãos, se refere a uma correção que virá para o povo de Deus no período tribulacional. Então, pseudo-pastores vão cair por terra e a sujeira varrida, pois o julgamento vai começar dentro da casa de Deus. Abra comigo aí em 1 Pedro, no capítulo 4, e versículo 17. E veja o apóstolo Pedro dizendo que o julgamento ele começa dentro da casa de Deus para depois sair para julgar o mundo. Então entenda uma coisa, que essas duas testemunhas, elas vão aparecer no meio do cristianismo e vão aí estar medindo a casa de Deus, estar medindo tanto para a separação, para a proteção do povo de Deus, quanto para a destruição dos ímpios. E veja o que diz aqui, ó, 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, ó, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Então o apóstolo Pedro ele afirma aqui em 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, que a correção, que o juízo divino ele vai começar pela casa de Deus. E esses dois profetas aqui do livro do Apocalipse, que no período tribulacional eles vão se levantar, nos primeiros 3 anos e meio, eles vão estar primeiramente confrontando a igreja, que está aí, como eu disse, corrompida em dogmas humanos, corrompida aí com pseudo-pastores, mestres equivocados e falsos profetas, gente que tem abraçado a teologia liberal, essa teologia do coaching também. Todos eles vão ser julgados pelas duas testemunhas. Então, sendo assim, medir aqui nesses versos reflete uma correção, meus irmãos, que virá sobre o povo de Deus, mas também uma separação que visa proteger os eleitos de Deus de corrupção espiritual. Então, é uma separação que vem para proteger os eleitos. Pois um pai que ama os seus filhos, ele corrige e exorta com um desejo de evitar aí, para protegê-los de danos futuros. Então, quando um pai ele manda a correção para o seu filho, ele está querendo aí protegê-los de danos futuros, porque ele tem mais experiência, ele viveu mais, ele conhece como são as coisas da vida, e desta forma ele corrige seus filhos e demonstra onde que está o erro. E desta forma, neste período tribulacional que nós estamos apontando aqui, esses dois profetas vão levantar em julgamento, confrontando a igreja, esta igreja nominal que se diz cristã atualmente, que tem se afundado com seus dogmas humanos, e desta forma tudo vai ser corrigido, tudo vai ser confrontado. Como eu disse, a igreja dos santos, ela será varrida, ela será adornada para a chegada do grande rei Jesus. Então, quando Deus exorta e corrige o seu povo, é para protegê-los de danos espirituais e para que eles cresçam na fé do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra comigo em Hebreus, no capítulo 12, versículo 5 até o 11, e nós vamos encontrar o autor da carta aos Hebreus aqui, enfatizando esta questão da correção, que quando Deus corrige seus filhos, é porque está reconhecendo ele como seus filhos, é porque não são bastardos, e é por isso que Deus corrige. Se a igreja não fosse dele, ele não mandaria esses dois profetas para corrigi-la. E desta forma, uma igreja que tem se corrompido com seus dogmas humanos, tem se corrompido diante de teologias espúrias, com seu estrelismo gospel, com seu estrelismo pastoral, desta forma, eles vão ser julgados, vão ser confrontados e vão ser aí colocados contra a parede para que se arrependam de seus pecados, mas entenda que a grande maioria não vai se arrepender. Apenas uma minoria, que são os eleitos de Deus, esses vão se arrepender de seus pecados e vão se voltar para a palavra. Então aqui em Hebreus, no capítulo 12, versículos 5 ao 11, diz assim, ó: estais esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco.
E dessa forma, o autor da carta aos Hebreus, ele diz aqui que a correção vem para aqueles que são chamados filhos. Porque se não fossem filhos, essa correção não viria. O ímpio pode tripudiar de Deus, mas se o eleito de Deus pular a cerca e cair para o mundo, saiba que Deus vai pular a cerca atrás e vai buscar a sua ovelha e vai trazer, nem que for com a pata quebrada, mas ele traz de volta essa ovelha. Porque o eleito ele não se perde, porque uma vez salvo, salvo para sempre. E não adianta, meus irmãos, me desculpem os irmãos arminianos que querem afirmar que a salvação pode se perder, mas eu digo para vocês que Jesus ele disse que ninguém arrebataria suas ovelhas das suas mãos. Leia João capítulo 10, você encontrará Jesus falando isso. Então não importa o que aconteça, se o eleito tripudiar, se ele quiser fazer algum tipo de rebelião, Deus vai corrigi-lo, vai trazê-lo, nem que for com a pata quebrada, mas ele traz de volta, porque ele tomou por filho. E diz assim: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis, quando por eles és reprovado. Então não fique angustiado, não desmaie na fé, quando o Senhor te corrigir, quando você for reprovado pela palavra, quando você entender que de fato você é um pecador. Entenda, meu irmão, que quando Deus está te corrigindo, Ele está mostrando que te ama, Ele está mostrando que te conhece desde antes da fundação do mundo, Ele está mostrando que Ele te salvou desde antes da fundação do mundo e por isso que Ele está te buscando. E veja o que diz, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo aquele a quem Ele recebe por filho. Então, quando somos açoitados, não é para ficar esperneando, não é para ficar chorando e reclamando da vida, por que que o Senhor está me batendo? Saiba, se Ele está te batendo, se Ele está te corrigindo, se Ele está te colocando contra a parede, é porque você é dele, porque você é filho dele e Ele quer que você se arrependa e por isso Ele vai te corrigir. Ele vai te dar um chacoalhão. Correção não é motivo de estarmos aí olhando e dizendo por que que o Senhor está fazendo isso. Esteja submisso à correção e entenda, se eu estou sendo corrigido, se vocês estão sendo corrigidos, é porque nós merecemos. Se a igreja está sendo sacudida, é porque a igreja merece. E ele segue, é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Então, se ele está corrigindo, se ele está chamando a atenção, é porque ele reconhece aqueles que são seus filhos. Ele não vai corrigir aquele que não é dele. Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, aqui o autor da carta aos Hebreus, ele está nos dizendo que quando a pessoa começa a acumular pecado, em cima de pecado e aparentemente não vem correção, aparentemente não vem nenhum tipo de chacoalhão aí para essa pessoa, entenda, meu querido, se você está pecando e pecando e pecando e aparentemente nada acontece, entenda que você é um bastardo, que você não é um filho de Deus. Mas se você for filho de Deus, eu sigo insistindo, Ele vai te buscar e não importa como Ele vai te trazer nem que for com as patas quebradas, todo destruído, mas Ele vai te trazer de volta. Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Então o autor da carta aos Hebreus, ele expressa aqui que se nós somos submissos aos nossos pais aqui desta terra, no tempo em que eles estavam incumbidos de nós, de nos corrigirmos, de nos orientarmos, então desta forma nós devemos ser submissos ao Pai espiritual que é Deus, que é o Salvador Jesus Cristo. Se você reverenciava teu pai quando ele estava aqui nesta terra te corrigindo, muito maior reverência você tem que ter ao Pai espiritual, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele segue dizendo, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Nossos pais talvez nos corrigiram
até os 15, 16 anos, e depois daí para frente acabou a correção. Quando chegamos à idade madura, à idade de 18 anos, eles já nos disseram: a partir daqui você segue por sua conta. Eu já não vou mais me intrometer na sua vida, mas entenda uma coisa, que o Pai espiritual ele vai se intrometer na tua vida até o último dia que você estiver aqui nesta terra. Se você estiver em erro, se você estiver vivendo em corrupção, ele vai quebrar as suas pernas e vai te trazer de volta. Nem que for arrastado pelas orelhas, ele vai te trazer de volta. Então saiba, nossos pais aqui desta terra, eles nos corrigiram por um tempo. Mas o Pai espiritual, que é Deus, ele vai te corrigir todos os dias da sua vida. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz um fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então o que ele está dizendo? Talvez a correção a princípio parece ser dolorosa, parece que não merecíamos aquilo, mas ao final da correção você vai entender que a igreja necessitava ser corrigida. Muitas vezes coisas acontecem que nos frustram, coisas que nós pensávamos que não iriam acontecer no meio da igreja dos santos, tem acontecido. Falsos profetas, mestres equivocados, pseudo-pastores, todo esse tipo de corrupção tem entrado no meio da igreja, como eu disse aí, os pregadores liberais, pregadores da libertação, da teologia do coaching, esses malditos pregadores têm entrado no meio da igreja e têm invalidado o texto bíblico. Mas entenda, todo esse tipo de coisa vem para cima da igreja para que a igreja desperte e entenda que é tempo de se confrontar, é tempo de se analisar. O irmão William Barclay, ao comentar a respeito aqui dessa seção do livro do Apocalipse, essa perícope, ele diz o seguinte, a medição do templo equivale simbolicamente o selar dos santos crentes. No momento da prova mais terrível, estes serão protegidos e preservados, mas outros que espiritualmente são gentios, os que estão fora da igreja, estão condenados à destruição. Aqui ele faz referência a essa separação que o apóstolo João ele faz aí. Ele faz separação entre aqueles que estão dentro do templo de Deus e aqueles que estão no átrio. E desta forma, no pátio de fora. E desta forma, aqueles que estão dentro da igreja, esses são protegidos. Esses foram selados com o selo de Deus e por isso que a correção vem primeiro para cima deles. Para que eles se confrontem, para que eles se voltem para a palavra, para que eles se firmem na palavra, se firmem em Cristo. E aqueles que ficam do lado de fora, eles já estão sentenciados à destruição. Nos versos 1 e 2, nós encontramos, através desses versos, o apóstolo João, ele fazendo mais uma vez essa distinção aí entre justo e ímpio. E dessa forma, através desses versos, João está mostrando que quem faz a distinção não é o apóstolo, não são as duas testemunhas, mas é o próprio Deus que faz uma distinção entre aqueles que são seus, entre os eleitos e entre os ímpios, de forma que Deus protege e cuida aqueles que são seus, Ele protege e cuida da sua noiva. Porém, aqueles que em seu coração corrupto e contaminado pelo pecado, se recusam a ouvir o chamado ao arrependimento que Cristo faz através da pregação do Evangelho, esses estão sentenciados ao mais duro castigo, ao mais duro juízo que virá sobre a terra nos 3 anos e meio finais da grande tribulação. Esse caniço, meus irmãos, que João usa para fazer a medição aí, ele também reflete, ele também representa a separação de uma cidade, tanto para a preservação quanto para a destruição. Isto é, reflete proteção, mas também reflete juízo. Isto vai depender de que lado que você se encontra. Se do lado dos santos, dos adoradores do Cordeiro, ou se do lado dos adoradores da besta e de sua marca. Então é uma pergunta que eu tenho que fazer para todos aqui. É uma pergunta que eu faço para mim mesmo. De que lado que você está? Você está do lado dos adoradores do Cordeiro?
ou você vai ficar do lado dos adoradores da besta e de sua marca, com seus falsos profetas, com seus mestres equivocados, com seus pseudo-pastores? De que lado que você vai estar? Da ideologia correta que provém das Escrituras ou de ideologias espúrias que vêm da mente humana? De que lado que você vai estar? Então, ele segue dizendo aqui, e essa mesma separação, meus irmãos, é a separação que Cristo vai fazer de forma definitiva no juízo final. Então, as duas testemunhas já vêm fazer uma separação provisória, vêm separar o joio do trigo, vêm separar os cabritos das ovelhas, mas no juízo final será de forma definitiva, porque ali Jesus Cristo vai separar os cabritos das ovelhas, e aqueles que ficarem à sua esquerda serão lançados nas trevas de fora, aonde há choro, há ranger de dentes, aonde há o lago de fogo que arde com fogo e enxofre. Abra comigo em Mateus no capítulo 25, para que vocês vejam que o pastor ele não está ficando louco. Há um tipo de separação que vai agir no meio do povo de Deus. Certa ocasião, lá em meados de 1974, o Dr. William Souto Santiago pregava uma mensagem intitulada que seria um tempo de separação para receber a promessa. Então chega um tempo que o Senhor começa a peneirar o seu povo, a separar aqueles que são seus e aqueles que são verdadeiros, aqueles que amam de fato esse livro aqui, que entendem que esse livro não é apenas um livro, mas que é a palavra de Deus. Eles vão ser separados de um lado, e aqueles que desprezam a palavra de Deus serão jogados do outro. Então abra comigo em Mateus 25, de versículo 34, de versículo 31 até o 34, e veja aqui essa parábola aqui do grande rei, e veja o que ele diz aqui, ó. Mateus 25, de versículo 31 ao 34, é o grande julgamento do trono branco, que muito em breve será instaurado. Isso será depois do milênio, mas saibam que isso é muito breve. Vejam o que diz aqui, ó. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, é o trono branco, ó. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Então entenda, meu amado irmão e minha irmã que me ouve nestes momentos, essa separação que as duas testemunhas fazem aqui no capítulo 11 do livro das Revelações reflete uma separação definitiva que o próprio Rei Jesus vai fazer. Então o juízo, como eu disse, eu continuo insistindo, começa dentro da igreja de Deus, visando aí que eles não entrem aí em corrupção espiritual, separando eles daqueles que estão corrompidos, ó. E ele segue aqui, ó. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde a mim, benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Então aqui ele diz esta palavra para aqueles que ficam à sua direita, aqueles que caminham com ele todos os dias de sua vida, aqueles que se propõem a estar separados da corrupção. Ele diz: vinde a mim, benditos de meu Pai, entrai no reino que foi preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Então entenda de que lado que você vai estar. Você vai estar na direita ou vai estar na esquerda? Porque veja, o que sobra para o lado da esquerda é o juízo e o tormento eterno. Siga comigo a leitura aí no capítulo 25, agora do versículo 41 até o 46, ó. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Então a bênção para aqueles que ficam à direita do rei, mas a maldição para aqueles que ficam à esquerda do rei, ó. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo, preso, não foste me ver. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e com sede, forasteiro, nu, e enfermo ou preso e não te assistimos? Veja a resposta que o Criador vai dar. Ó. Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer, e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então essa separação definitiva que Cristo vai fazer aí no futuro demonstra que aqueles que serviram os santos, aqueles que serviram os eleitos, aqueles que amaram o próximo como a si mesmo, são esses que vão herdar o reino. Muitos hoje se dizem religiosos, só que muitas vezes, meus irmãos, aqueles que se dizem santos, aqueles que se dizem religiosos, aqueles que se dizem tementes a Deus, quando aparece uma ovelhinha doente ali, uma ovelhinha fraca, que está precisando de ajuda, são esses que viram as costas. Então saiba que muitos líderes religiosos hoje vestem uma máscara de santidade, só que quando são confrontados aí diante da lei régia, que é o amor ao próximo e o amor a Deus, eles são reprovados. Certa feita, certo homem que se intitulava apóstolo, recebeu aí uma carta de alguém que estava muito doente, meus irmãos. E essa pessoa dizia: irmão fulano de tal, eu necessito da tua ajuda porque eu estou passando por sérias necessidades físicas aqui e talvez necessidades espirituais. E o tal chamado apóstolo não deu uma resposta para a carta daquela pessoa que estava lhe procurando. Então saiba, meus irmãos, não adianta vestir uma máscara de santidade, dizer que é um homem culto, que é um homem letrado dentro das Escrituras. Quando confrontado dentro da lei régia, se você é reprovado, tua máscara cai e você fica aí revelado como um falso homem de Deus. Alguém que é um pseudo-pastor, um mestre equivocado, alguém que não está preocupado com as ovelhas, alguém que está preocupado só com enriquecimento, só com dinheiro, só com prosperidade. Você não é um apóstolo, você não é um pastor, você é mais um empresário. Alguém que faz mercado com a fé, transforma o púlpito em um balcão e a pregação em uma forma de produto que é vendido ali. Então entenda, verdadeiros pastores, eles estão preocupados com as ovelhas. Eles passam aí no crivo do filtro aí da lei régia. Eles amam a Deus sobre todas as coisas e amam o próximo como a si mesmo. Em outras exposições que fiz aqui, eu dizia para vocês que o verdadeiro pastor, se for possível, ele tira da própria boca e coloca na boca da ovelha. Ele passa a necessidade, ele passa tudo que tiver que passar, mas que a ovelha esteja gorda, que a ovelha esteja saudável. O pastor pode ficar doente, o pastor pode estar cansado, mas a ovelha tem que estar bem. A ovelha tem que estar satisfeita, ele tem que cuidar dessa ovelha porque ele sabe que a ovelha não pertence a ele, mas pertence a Jesus. Então entenda, meus queridos, haverá uma separação. E desta forma, como eu disse aí, os pseudo-pastores, mestres equivocados e falsos profetas, eles vão todos cair por terra, porque eles não vão passar no crivo da palavra. O filtro da palavra vai segurá-los e eles não vão passar. Então, de que lado vocês e eu estamos? Nós estamos no lado aí do verdadeiro Deus, do verdadeiro Cristo? Ou nós estamos aí do lado, como eu disse aí, de falsos profetas, mestres equivocados ou pseudo-pastores? Nós temos que estar do lado da palavra verdadeira, que é a Escritura Sagrada. Você não tem que estar acompanhando falsos profetas, nem mestres equivocados, e muito menos pseudo-pastores. Você tem que acompanhar verdadeiros pastores, pastores que amam a palavra de Deus e que amam as ovelhas, pastores que sabem orientar bem primeiramente a sua casa para depois orientar a igreja, pastores que são firmados e alicerçados na palavra. Então eu sigo dizendo, de que lado vocês e eu estamos?
devemos refletir, porque dependendo do lado que estivermos, ou será condenação, ou será a bênção eterna. Simon Kistemaker, ao comentar aqui esses versos, ele diz algo interessante e eu quero compartilhar com vocês. Ele diz a respeito desses dois grupos aí, o da direita e o da esquerda. O primeiro grupo de pessoas, que é o da direita, adoram em santidade e recebem a sua bênção. O segundo, que é o grupo da esquerda, o segundo deve ser expulso por causa de sua hipocrisia. O primeiro grupo está na presença de Deus, ele está vivo. O segundo está fora da esfera de Deus e, portanto, está morto. Foi isso que eu entendi também dentro das Escrituras. O verdadeiro povo de Deus, ele está vivo, porque ele está se alimentando com a palavra genuína, com a palavra de Deus que provém das Escrituras. Mas o falso povo, o povo hipócrita, está se alimentando com palavras humanas, com pseudo-pastores, pregadores aí da prosperidade, pregadores coachings e pregadores liberais. Então o primeiro grupo está na presença de Deus e está vivo, o grupo da direita. Mas o grupo da esquerda, ele está fora, ele está à parte da esfera de Deus e, portanto, está morto. Então o que João ele descreve aqui é a separação entre o santo e o profano, a separação entre cristãos verdadeiros e cristãos nominais, gente que verdadeiramente segue a palavra de Deus, gente que crê em verdade nas Escrituras, e também crentes que são apenas de nome, crente que nunca leu a palavra de Deus, crente que nunca se debruçou nas Escrituras, não é crente, meus irmãos. Muitos se dizem cristãos, mas nunca leram a Bíblia Sagrada. É tempo de entendermos que todas as vezes que nós estivermos em devoção, orando a Deus, você tem que estar meditando na palavra de Deus. É necessário que o crente conheça as Escrituras. Então, como eu disse, crente que é só de nome, gente que não tem compromisso aí com as Sagradas Escrituras, gente que não tem compromisso com o Evangelho e não tem compromisso com Cristo. E desta forma, ele está sendo jogado de lado. Os verdadeiros eleitos de Deus, eles vão se preocupar com a Bíblia, com a palavra de Deus, com o que disse Jesus. Não é o que disse o fulano ou o beltrano. Aquilo que o fulano e o beltrano disser tem que estar embasado no que disse Jesus. Porque se não estiver embasado, não é palavra de Deus. Gente que não tem preocupação aí com a palavra de Deus, mas está preocupado com lideranças humanas e com apenas o status de ser um cristão. Tem gente que pensa que é bonitinho ir para a igreja. Ah, eu estou indo para o culto. Ah, que maravilha. Você está indo para o culto para quê? Para buscar bênçãos materiais? Está indo aí para o culto com o interesse de buscar a vitória? Então saiba que você está indo no lugar errado. Igreja não é lugar para isso. Igreja é lugar para adorar a Deus. Não é coisa que você deve se achar bonitinho porque você é um crente, que você está com a Bíblia debaixo do braço. Não adianta estar com a Bíblia debaixo do braço aí, sujando ela com o seu CC. Não adianta. É necessário que ela esteja aberta e você esteja lendo ela. Você esteja se alimentando com ela. Então, em suma, uma divisão entre gente arrependida, gente convertida e aqueles que têm a mente cauterizada no seu pecado. Então entenda, tem muita gente aí que fala que conhece a Deus, que abre a boca aí para dizer, eu conheço a Deus, mas o seu coração está longe de Deus. Abra comigo em Isaías 29 e versículo 13. Isaías 29, versículo 13, nos diz da seguinte maneira: o profeta Isaías, ele confronta o seu povo e diz o seguinte: esse povo me adora com os lábios, esse povo fala de mim com a boca, mas o seu coração está bem longe de mim. Ele diz assim, versículo 13 do capítulo 29 de Isaías, o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Então o que Isaías está dizendo? Há pessoas que dizem que conhecem a Deus, que honram a Deus com os lábios,
mas nunca conheceram de fato a Deus, nunca conheceram a sua palavra. Como eu dizia em outras exposições, há igrejas cheias, há igrejas aí com mais de centenas de membros, milhares de membros. Mas será que isso é crescimento espiritual, meus irmãos? Ou é como dizia o querido Carlos Augusto Vailate, isso aí é um inchaço? E desta forma nós devemos entender que crescimento numérico, meus irmãos, não significa que a igreja está saudável, pois pode ser um inchaço. E se algo está inchado, vocês podem entender que está inflamado. E se está inflamado, está doente, está cheio de pus, está cheio de corrupção por dentro. Vocês devem entender que crescimento numérico não significa que aquilo ali é a igreja de Deus. Eu posso dizer para vocês, o que adianta todos os dias estar aí, todos os dias que tem culto, todos os domingos ou no meio da semana, estar em uma igreja que não fala da cruz de Cristo, que não fala do amor do Eterno e de sua justiça? O que adianta estar dentro de uma igreja todas as vezes que tem reuniões, mas ali é só pregado teologia da prosperidade, teologia coaching e teologia liberal? Igrejas diversas aqui no Brasil, com seus seminários aí, corrompidos, estão ensinando que a Bíblia não é a palavra de Deus, que é apenas um livro. E eu digo para vocês que é tempo da igreja se apartar dessa gente. É tempo do povo de Deus acordar e se voltar para a palavra de Deus. Existem bons pregadores, existem pessoas que meditam na palavra de fato, que crê nas Escrituras. Mas o que mais está tendo evidência aí na internet, nas redes de televisão, são falsos pastores, aquilo que eu chamo de pseudo-pastores, mestres equivocados, falsos profetas. São eles que estão espalhados aí em toda a rede de comunicação e estão com seus falsos ensinos. Enquanto a minoria de pastores aí que são conhecedores das Escrituras continuam fazendo o seu trabalho. E a igreja tem que ser criteriosa, tem que procurar esses pregadores e ouvir o que eles estão dizendo e entender que a única coisa que vai te salvar é o Senhor e Salvador Jesus Cristo e a exposição de sua gloriosa palavra. É uma exposição que te confronta a cada dia, uma exposição que mostra os seus erros, que mostra onde está o problema, não é uma exposição que diz o quão bom você é. Exposições aí que dizem que você é o centro do coração de Jesus. Para o inferno com esse tipo de pregação, porque você não é o centro de nada, meu irmão. O centro de tudo é o Senhor Jesus Cristo. Nós nos corrompemos ali, nós pertencemos a uma raça aí corrompida, depravada e perdida por conta do pecado, e por isso que Jesus teve que morrer. Ele é o centro de tudo, é Ele que nós temos que adorar. Nós não temos que adorar a homens. E lá em Mateus, no capítulo 15, de versículo 8 e 9, o Senhor Jesus, ele toma essas mesmas palavras aí, ele toma essa mesma palavra aí do profeta Isaías e diz o seguinte aqui, ó. Mateus capítulo 15, versículos 8 e 9, ó. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E o próprio Jesus, ele confronta ali o seu povo de sua época e diz: esse povo está me honrando com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que eles ensinam são doutrinas e preceitos humanos. Muitos debates acerca da teologia eu tenho visto em minha experiência aí, meus irmãos, e tenho visto que muitas vezes aparecem muitos pastores que são bíblicos, só que muitos aí que são mais filósofos, que ficam citando filosofia. É tempo de nós entendermos que a filosofia do crente é a palavra de Deus. A filosofia do mundo é corrompida. A filosofia do homem não consegue trazer as principais respostas que nós necessitamos. Mas a filosofia, a sabedoria que provém das Escrituras, essa sim pode te fazer apto para entrar no reino de Deus. Então é tempo de entendermos. Chega de filósofos. A igreja precisa de pastores convertidos, de gente que ama a palavra de Deus, porque se continuar com a sua filosofia, infelizmente vai se afogar no seu pecado e vai parar no lago de fogo. E com isso, meus irmãos, eu posso concluir
com algumas lições a mais que nós aprendemos aqui. Esses versos nos mostram, meus irmãos, que nós como crentes, nós temos que de fato ser confrontados. É necessário que o pecado seja julgado, o pecado seja condenado. O pastor e a congregação, eles devem fazer uma autoanálise e ver aonde é que estão errando. Eu tenho que ver aonde eu estou errando e vocês têm que ver aonde vocês estão errando. Devemos refletir sobre as nossas vidas, a nossa conduta moral, a nossa conduta religiosa também. Nós devemos refletir sobre tudo isso para detectar aonde é que nós estamos errando. Você tem refletido sobre seus erros? É necessário que você reflita. Não espere as duas testemunhas chegarem para medir a sua vida. É necessário que a palavra de Deus meça a sua vida e você entenda o que de fato é correto. Eu tenho que medir a minha vida pela palavra de Deus. Então, para que possamos detectar aonde nós estamos errando. O que será que é? É falta de oração? É falta de piedade? E quando eu falo de falta de piedade, é falta de amor? Como eu contei o caso desse suposto apóstolo aí que foi confrontado por uma ovelha que necessitava de ajuda e ele rejeitou. Ele virou as costas, ele não amou, ele não olhou para aquela vida que estava sofrendo. É falta de estudo das Escrituras? Ou será que é falta de outra coisa? É falta de devoção? O pastor, ele deve olhar para si próprio. O pastor, ele deve olhar para si. Eu devo olhar no espelho da palavra para ver como que eu estou trabalhando. Se eu estou trabalhando de fato como um verdadeiro mestre que está encaminhando o seu povo para a glória, ou se eu estou trabalhando como um pseudo-pastor, como um empresário que apenas visa lucro aí, que está visando apenas a vantagem e o lucro. Eu nunca visei vantagem, eu nunca visei lucro e nunca quero visar esse tipo de coisa. O lucro para mim é morrer por Cristo. O lucro para mim é que vocês cresçam. O lucro que eu tenho é que a igreja seja edificada e enaltecida e quando Cristo retornar, ele possa dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai, esse vai ser o meu lucro. Então, o pastor ele deve se autoanalisar e ver como ele está trabalhando. E eu faço aí esse apelo para os meus colegas pastores. Faça uma análise de sua vida. Veja como você está trabalhando. Você está trabalhando aí como um verdadeiro pastor, como um verdadeiro mestre que está encaminhando o teu povo para Cristo? Ou você está trabalhando como um empresário? Alguém aí que visa, como eu disse aí, vantagem e lucro? Os crentes devem entender, meus irmãos, que culto não é lugar para buscar aí bênçãos materiais, bênçãos que são passageiras. Culto não é lugar para você buscar vitória, porque essas vitórias aqui desta terra são passageiras. Culto não é lugar para você estar buscando vitória. Muitos fazem campanhas aí, dizem: esse é o dia da vitória, hoje é o dia que você vai receber a bênção tal, hoje é o dia que você vai ter um carro do ano. Para o inferno com esse tipo de pregação, para o inferno com esse tipo aí de campanha, porque culto não é lugar para isso. Culto, o próprio nome já diz, é dia de adoração e você precisa definir quem é que você está adorando. O dia que você vai para o culto, você está adorando o Deus verdadeiro, ou você está adorando o seu próprio ego, você está adorando a você mesmo? Quem você adora? Você está adorando aí uma celebridade gospel? Você está adorando aí um pseudo-pastor, um pseudo-profeta, um mestre equivocado? Quem você está adorando? O culto é para ser um dia em que somos quebrados, meus irmãos. Um dia em que somos moldados. Porque quando você vai à casa de Deus, você deve entender que a casa de Deus é a casa do oleiro. E dessa forma é ali que você é quebrado, que você é moldado, que você é feito de novo. Então devemos entender que a maior bênção que Cristo nos deu foi a salvação. Salvação essa que veio por meio da sua morte na cruz do Calvário. Então nós devemos entender que a maior bênção que Deus nos deu foi a morte do seu Filho na cruz do Calvário. A nossa salvação custou a vida dele em uma morte humilhante e horrenda na cruz. Os pastores devem entender que púlpito, meus irmãos, não é um balcão de vendas e que a pregação não é um produto que ele bota a preço ali e que ele vende a seu bel prazer, mas a pregação
mas a pregação é o alimento, que Cristo lhes confiou para que alimentem as ovelhas que não pertencem a eles, mas que pertencem a Cristo. Então, o meu apelo neste dia aqui é que os pastores entendam que púlpito não é balcão. Ali não é lugar de vendas. Ali não é um lugar onde você coloca um preço. E pregação não é um produto que você vende ao seu bel prazer. Ali para ganhar dinheiro. E por isso você faz grandes espetáculos aí, coloca grandes shows gospel. Como nós temos visto aí, igrejas neopentecostais que bem mais parecem seitas, que tem aí os seus trabalhos e intitulam o show da fé. O show da fé deve ser entendido que é o show de adoração a Deus, não o show de adoração ao homem e de culto a demônios e de curas aí que parecem que não faz nenhum tipo de sentido. Então os pastores devem entender que pregação não é um produto, mas é o alimento que Cristo lhes confiou para alimentarem as ovelhas que não pertencem a eles, mas pertencem ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E por fim, eu quero trazer uma palavra para aqueles que ainda não se arrependeram, aqueles que ainda continuam na prática do pecado. Deus segue chamando o ímpio ao arrependimento e está dizendo por sua palavra que o juízo está vindo e que é necessário que você que ainda vive na prática do pecado entenda que é necessário que você se arrependa. Entenda, meu querido, a igreja ela aceita a todos e está aberta para todos, mas a igreja não aceita tudo, ela não aceita tudo. Jesus Cristo te chama do modo que você está aí, como um porco rolando na lama, um porco chafurdando na lama, mas ele está dizendo que você não deve continuar como um porco, você tem que ser ovelha. Ovelha não fica aí rolando na lama. Então, mas de modo algum Jesus Cristo ele vai te aceitar da forma que você é, um pecador, como eu também sou um pecador, e por isso ele exige de nós mudança de vida. Eu tenho meus erros, eu tenho minhas falhas, a igreja tem a sua falha, mas é necessário que nós entendamos que é necessário mudança de vida. É necessário entrarmos no estado de metanoia, de mudança de mente, onde você entendeu que o pecado é errado, sentiu na pele que o pecado é errado e você se propôs a se afastar do pecado, porque você entendeu aquilo que Charles Spurgeon dizia lá no século XIX, que o pecado foi a coisa que matou o nosso melhor amigo, que é Jesus. Então aquilo que matou o nosso melhor amigo não deve ser alvo de brincadeiras. Não devemos brincar com o pecado, porque o pecado mata, o pecado corrompe, o pecado destrói. Vê quantos pregadores estão corrompidos aí hoje por conta da sua mente cauterizada no pecado. Então é necessário nos separarmos do pecado. Então, de modo algum, Jesus Cristo te aceita do modo que você é um pecador. Como eu sou pecador, por isso ele exige de nós mudança de vida, onde nós entendemos que aquele que é adúltero deve parar de adulterar, deixar o adultério de lado. O homem que está adulterando, que está traindo sua esposa, deve parar de trair. Ou a mulher que é uma adúltera, que trai o seu esposo, deve parar de trair. O ladrão, ele deve parar com a prática do roubo. O assassino, ele, como o apóstolo Paulo, ele deve parar de matar. Paulo, quando se converteu, ele veio a uma nova vida. Aquele que era perseguidor, ele se tornou perseguido. E desta forma, nós devemos entender que o pecador ele deve deixar de lado o pecado. Aquele que é imoral, seja no sentido ético ou sexual, ele deve deixar essas práticas espúrias de lado e viver uma nova vida, vida de santidade, vida separada, uma vida que diariamente tem confrontado o pecado, uma vida em que você anda na contramão do sistema. O mundo está mandando você para ir para um sentido e a palavra de Deus está mandando você ir para outro. E você tem que tomar a sua decisão. E eu volto à minha pergunta: de que lado você vai estar? Você vai estar do lado direito, daqueles que entram no reino de Deus, ou do lado esquerdo, aqueles que vão entrar no lago de fogo, no lago que arde com fogo e enxofre? É uma vida separada de pecado, do mundo, com suas cobiças,
Pois se não for para mudar de vida, meus irmãos, a graça, a misericórdia, a morte de Cristo, tudo o que Ele fez por nós, deixando o seu trono, se esvaziando e morrendo por nós, tudo isso foi em vão se nós não mudarmos de vida. Então é necessário entendermos que todas as vezes que Jesus confrontava um pecador, Ele dizia para ele: seus pecados estão perdoados, mas vai, não peques mais. Se você vive na imoralidade sexual de qualquer tipo, você tem que parar com isso e deixar essa vida pecaminosa. Se você é um ladrão, se você é um traficante de drogas, se você é um traficante de órgãos, um traficante de crianças, você deve parar com tudo isso, se ajoelhar, pedir misericórdia e se voltar para Deus. Se você é um político corrupto, você tem que parar de roubar. Não há espaço para corrupção dentro do Evangelho. Jesus Cristo disse lá em Mateus 9:23, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então é necessário mudança de vida, porque para entrar na família de Cristo, nós temos que morrer para o mundo, esmurrar a nossa carne, deixar os nossos desejos mais vis de lado, morrer para o mundo e para o pecado, e isso implica uma autonegação. E como eu disse, onde nós negamos os nossos desejos mais espúrios, onde vocês e eu negamos a natureza que nós temos, uma natureza caída, perdida, depravada e contaminada com o pecado. O cristão, ele não anda de acordo com os desígnios do teu coração pecaminoso, coração mau, que é voltado unicamente para o mal. Nós devemos estar ligados à presença de Deus para vivermos em santidade. Então, para uma vida nova, uma vida plena em Cristo Jesus. Veja o que diz aí em 2 Coríntios, e com isso, minhas últimas escrituras aqui neste dia. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 ao 19. Vejam bem aqui o que diz o apóstolo Paulo. Aqui ele vai afirmar categoricamente que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E se é uma nova criatura, é alguém que se despojou da roupa manchada da carne. E despojar, dentro da linguagem bíblica, você tirou essa roupa suja e jogou de lado. Você não quer mais viver essa roupa manchada com o pecado, com a carne. Você quer viver de acordo à vontade de Deus. E diz o apóstolo Paulo: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então é uma nova vida. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Tudo por Cristo, meus irmãos, e nada fora dele. É Ele quem nos dá a salvação, é Ele que é a nossa propiciação, é Ele que purifica os nossos pecados, é Ele que nos garante a vida eterna. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, meu amigo, minha amiga, você que ainda vive na prática do pecado, o chamado das Escrituras para você é o chamado ao arrependimento. Jesus Cristo te chama para a reconciliação. Então é necessário que você se volte para a palavra. E o chamado de reconciliação se estende para a igreja também, que, como exposto aí anteriormente, eu disse para vocês que encontra-se em corrupção. Tanto a igreja como o mundo está em corrupção. E é necessário nos voltarmos para a palavra. Enquanto o ser humano não entender essa premissa, meus irmãos, ainda não é apto para ser chamado cristão. Entender essa ideia que eu estive apresentando aí, que cristianismo não tem a ver com o meu bem-estar ou com o teu bem-estar, mas consiste em nos submetermos àquilo que o Senhor e Salvador Jesus Cristo planejou para nós desde antes da fundação do mundo. Amém? Que o Deus eterno nos abençoe grandemente. Então o chamado que temos hoje é: arrependa-te, converta-se. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente.